Glória a Deus, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 18. Segunda carta a Timóteo, 4, versículos de 1 a 18. Todos acharam? Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, fala conosco nessa noite. Senhor, que as resistências sejam totalmente quebradas, desfeitas, e que haja, ó Deus, entendimento, além da percepção humana, mas que os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração transformado pelo Senhor, possa ser um lugar de aceitação dessa palavra, e essa palavra possa cumprir aquilo que a Bíblia diz para que ela serve, ó Deus, para quebrar toda resistência, para dividir alma, espírito, juntas e medulas, ó Deus, e mostrar a intenção de cada coração. Por isso, a Ti nos submetemos nessa noite, nos sujeitamos ao Senhor e desejamos, ó Deus, amplamente sobre esse lugar a unção e a ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém! O tema dessa palavra é quem irá por mim, e esse tema ele reflete muito o chamado do profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando o Senhor está estabelecendo um chamado, a glória de Deus entra naquele lugar. Isaías tem a sua boca purificada, porque ele diz: eu não tenho condições, eu não posso, porque os meus lábios são impuros, da onde eu venho há impureza, o povo no meio do qual eu habito é impuro. E a Bíblia diz que então o anjo pega uma brasa e toca os seus lábios. Então diz: agora tu estás purificado. E ouve-se uma pergunta: quem irá por mim? Então Isaías diz: estou aqui, estou pronto, eu vou a ti. Então olha só, tenho falado nesses dias para quem está próximo, e na oportunidade que eu tenho,
da necessidade de encontrarmos uma igreja madura, da necessidade de sermos transformados em uma igreja madura. Não uma igreja onde a assiduidade conste na nossa chamada, onde a presença somente ela faça, temos um currículo, um relatório de presença, mas que essa palavra, que como viva e eficaz, ela possa frutificar, ela possa surtir efeito em nós, para que isso, a partir de nós, ela surta efeito naquilo ou para aquilo que Deus nos chamou. Agora nós acabamos de ler uma carta, e quem escreve essa carta é um tiozinho, e ele tinha aproximadamente 63 anos de idade, e desses 63 anos de idade, ele serve ao Senhor por 30 anos, servindo ao Senhor com fidelidade, embora por um tempo ele resistisse, porque ele tinha suas próprias convicções religiosas, os seus conceitos adquiridos e impostos por uma doutrina que deixava de lado o Messias, que a própria Bíblia que ele citava relatava. Agora estamos diante desse senhor, 63 anos, com um currículo invejável, um homem que plantou 42 igrejas, um homem que percorreu 15 mil quilômetros numa geografia totalmente adversa para a sua época, um homem que não se importou em ser xingado, um homem que não se importou quando resistido, um homem que por onde quer que andasse, ali as suas marcas ficavam. Tanto é que na sua Bíblia, no Novo Testamento, das cartas ou dos livros do Novo Testamento, 13 cartas são atribuídas a ele, e há quem diga pela linguagem da carta de Hebreus também dizem que o autor é ele, embora não se tenha certeza, então não cita-se isso. Mas estamos diante de um cara que ele tem exatamente, talvez, o que muitos teólogos gostariam de ter, não somente pela informação, mas pela experiência, pela autoridade, mas ele carrega sobre si também um currículo que talvez não seja desejado por tantos de nós, ou que seja repelido, e eu quero que você acompanhe comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante. Ele vai dizer o que ele passou por esse evangelho, e diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30, ele está aqui defendendo o seu apostolado, a sua autoridade, e ele diz assim, são ministros de Cristo, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa diariamente sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse é um currículo que talvez todo pregador gosta de citar e exaltar as atribuições e qualidades desse homem, mas é bem possível que nós não queiramos viver isso para ter o mesmo testemunho, porque a nossa oração é que Deus responda rapidamente o meu desejo. A nossa oração baseada em Filipenses 4:6, ainda que cheguemos a falar, não andem ansiosos, mas antes pela oração, pela súplica e ações de graças, sejam conhecidas diante de vocês, diante de Deus, as vossas petições.
E o Deus da paz, então, Ele vai guardar vocês. Enfim, nós somos muito bons em decorar orações que trazem benefício, ou que sugerem benefício para nós. Nós somos muito bons em decorar e apresentar, e uma oratória talvez retocável quando nos apresentamos diante de Deus para apresentar necessidades e rogá-las baseados no que a sua palavra diz, e dizemos, está escrito. Mas nós não estamos dispostos como igreja a passar por aquilo que Jesus disse que a igreja passaria. Porque a igreja passa, porque a igreja precisa andar na contramão do mundo. E o projeto de Cristo é esse: vocês serão açoitados, vocês serão resistidos, muitos morrerão, falarão de vocês, mentirão sobre vocês. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, ele diz em Mateus 5, 11 e 12. Porque assim já fizeram com aqueles que vieram antes de vós. Nós estamos diante de um caso onde a Bíblia conta em Hebreus capítulo 11 e fala ali, nós generalizamos e falamos sobre os heróis da fé, onde nomes são citados e tudo que eles passaram, remetendo-os ao que eles sofreram. E a Bíblia diz em Hebreus 11, 37 e 38, acompanhe comigo, diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, errantes pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Toda a Bíblia, ela está relatando o poder do Evangelho, sim. O propósito do Evangelho, sim. A importância desse Evangelho ser pregado, sim. O que importa para Deus, sim, que é o que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado, ressurreto, assentado hoje à direita do Pai, e um dia vai nos buscar, a nos levar a essa nova Jerusalém cantada aqui. Então nós precisamos entender como igreja que nós temos que ser mais do que frequentadores desse lugar. Nós temos que ser mais daqueles que contribuem, que batem as suas metas, sejam elas institucionais, pessoais. Nós precisamos ser luz aonde há trevas. Nós precisamos ser o convencimento aonde há resistência. Mas nós só entenderemos isso quando essa ideia ela for comprada verdadeiramente dentro do nosso coração. E o mesmo que está escrevendo aqui na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 11 verso 1, ele chega ao extremo em poder dizer: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ele vai dizer em 1 Coríntios 9, 19 em diante: eu mesmo sendo livre me fiz escravo para que eu pudesse ganhar alguns, me fiz de louco para com os loucos, de sábio para com os sábios, judeus para com os judeus, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns. Agora esse moço, esse senhor de 63 anos está escrevendo a sua última carta. Ele pega pela última vez o seu tinteiro e ele escreve e ele cita para que Lucas pudesse ajudá-lo. Só Lucas estava com ele, preso, sentenciado. Não havia no fórum da época um pedido de alvará para a soltura dele, não, a sentença já havia sido dada. E ele diz: escreva, Timóteo. Timóteo, um moço de 40 anos que converteu-se aos 16 pela pregação dele. Timóteo, que frequentava a casa da sua avó, quando Paulo, numa cidade chamada Listra, explanava o Evangelho. E ele se converte, ele compra a ideia desse Evangelho perseguido, desse Evangelho não notado pelos poderosos, ou melhor, rejeitado pelos poderosos, mas agora ele torna-se o filho da fé, do maior propagador depois de Jesus do Evangelho em todo o mundo, debaixo das limitações da época, debaixo das limitações geográficas, financeiras, o que você pudesse imaginar. Agora ele começa a escrever essa carta, e nessa carta ele o encoraja, nessa carta ele instrui, nessa carta ele o adverte, e ele é muito direto, e ele começa essa carta dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele está dizendo: Timóteo, vai haver um dia de julgamento. Vai haver um dia onde nós nos assentaremos, segundo diz 2 Coríntios 5,
10, que todos vão prestar conta diante de Deus no grande tribunal de Cristo. Então você não pode parar de pregar. Você tem que pregar. Se querem ouvir, se não querem ouvir, insista. Em todo tempo, em todo lugar, porque vai haver um julgamento. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Ele está dizendo, cara, não vai demorar muito para nós prestarmos conta um dia daquele que pelo poder da sua palavra tudo criou, organizou o universo, colocou-nos como autoridade. Colocou o gênero humano como autoridade, quebrou a aliança, pecou, mas mesmo assim, ainda o pecado por um homem entrando na terra, um homem também trouxe sobre ele o perdão sobre todos nós, subiu aquela cruz com um único propósito, salvar a minha e a sua vida e de todos que creem nessa mensagem. Quem irá por mim? Quem irá por mim? Qual foi o teu sentimento quando você acordou hoje dia de culto? Será que nós podemos ter dito como Davi no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Ou de repente nós pensamos, hoje tem culto, hoje é mais um dia, hoje é mais um dia. O que nos tem movido? Até onde nós iríamos para responder ao nosso chamado? E quando eu falo chamado, eu falo dentro de uma característica que Deus nos deu e que Deus vai nos usar dentro dessa característica, dessas particularidades que temos, com o talento e a capacidade que cada um dá conta, não mais do que isso, segundo Mateus 25. O que nós como igreja temos entendido todas as vezes que pegamos esse livro e o lemos, qual é o efeito que esse livro causa nas nossas vidas? Qual é o efeito que o teor desse livro causa nas nossas vidas? Paulo também diz para Timóteo, segundo ponto, haverá resistência. Diga comigo, haverá resistência. E no versículo 13 ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso nunca foi tão atual. Isso nunca foi tão atual. O que nós queremos está pronto à disposição à nossa frente. O que nós pensamos ser o ideal para nós está à disposição para nós. E há 2000 anos atrás, essa carta escrita só revela o que de geração em geração aconteceria. Só o que revela o que de geração em geração aconteceria. Lucas 17, volta um pouquinho comigo. Tudo bem aí? Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus em Mateus 24, ele fala sobre isso. Ele fala que os tempos estão sendo abreviados e quando chegar a hora, as pessoas continuarão a cuidar única e simplesmente das suas vidas. Muitas não darão valor ao Evangelho. Muitas terão Deus na sua boca, mas longe do seu coração. E eles vão continuar a fazer o que sempre faziam, sem compromisso algum, dentro de uma realidade egoísta, exclusivista. E diz ainda que como foi nos tempos de Ló, aquela cidade, aliás, se você estudar, não era só Sodoma e Gomorra, eram 5 cidades, que viviam uma depravação total, uma depravação moral exacerbada.
E por um justo, Deus resolve intervir naquele lugar, porque alguém tinha se perdido do rebanho, um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que aqueles anjos visitam aquela cidade para tirá-los de lá. E eles estavam tão presos àquilo, a família de Ló tão presa. A Bíblia diz que o anjo precisou pegar na mão dele e falar: vamos embora. Porque a naturalidade, a normalidade havia tomado conta daquelas vidas. Não havia mais cheiro de pecado, não havia mais sentimento de pecado, não havia mais aversão ao pecado, não havia comprometimento algum com Deus. Eles simplesmente estavam vivendo as suas vidas como hoje a sociedade vive a sua vida, um dia após o outro, sem saber que talvez amanhã já não haja mais. Quem irá por mim? Qual é o nível de prontidão e disposição que temos para levar essa mensagem? Qual é o nível de comprometimento e desprendimento que nós temos para anunciar aquilo que nos foi anunciado, aquilo que nos permitiu sermos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, aonde temos a remissão dos nossos pecados, a redenção, a salvação. Quem irá por mim? O que fazemos como povo de Deus? O que fazemos como igreja? E Paulo está dizendo, cara, presta atenção no que eu estou te falando. E ele chega um pouco mais adiante, e o terceiro ponto, ele fala: eu estou partindo. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu não tenho mais expectativa nenhuma de sair daqui. O que pode acontecer é que os meus escritos alcancem pessoas, mas eu não saio mais daqui. E ele está dizendo, versículo 6, quanto a mim, estou sendo oferecido em libação, ou seja, eu vou ser martirizado, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo, os ponteiros do relógio da minha vida, eles vão unir-se, e já era. O fio de prata vai romper, o fôlego vai cessar. E ele está dizendo, cara, é com você. Mas ele está dizendo, e é o que ele diz em 1 Timóteo 2,9, embora eu esteja preso, a palavra de Deus não está algemada. Eu posso partir como tantos partiram, mas a palavra vai continuar na sua boca, na sua vida, ou de quem quer que seja. Mas ele está dizendo, não perca a oportunidade. Fala para o seu irmão, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. O quarto ponto, no versículo 7, ele está dizendo, eu dei conta daquilo que me foi confiado. Eu dei conta daquilo que me foi confiado. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Quantas vezes a fé, ela resvala pelas nossas mãos, pelos nossos dedos? Quantas vezes aquilo que nós julgamos uma capacidade humana de crer, embora seja um dom de Deus, quantas vezes ela é abalada por coisas que tão pequenas que não se comparam com esses heróis viveram. Quantas coisas nós, como diz o profeta, fazemos uma tempestade num copo d'água. Quantas vezes nós julgamos que Jesus está dormindo quando Ele está no nosso barco e basta uma palavra dEle e tudo transforma. Quantas vezes esquecemos que Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até que tudo se cumpra. E a igreja que foi comprada por um sangue, de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem mácula, a igreja constituída com autoridade que nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Aonde está a igreja de Cristo? Eu quero acreditar que dos céus ecoa uma pergunta, quem irá por mim? Quem irá por mim? Quantas vezes Jesus chega a citar, e a Bíblia nos mostra que Ele convida as pessoas, vem, segue-me. Não, comprei um campo, preciso vê-lo. Quem compra alguma coisa sem ver primeiro? Me fala. Preciso cuidar dos meus familiares. Eu não estou dizendo que haja descaso com os familiares, eu estou dizendo sobre prioridades no reino de Deus. Quantas vezes nós estabelecemos as nossas prioridades e elas podem ser muito bem associadas à vontade de Deus.
elas podem muito bem andar juntas. Paulo está dizendo: eu dei conta de tudo. Eu combati o bom combate. Aliás, Eclesiastes 10:10 diz que o machado sem fio, ele não produz corte, ele só produz cansaço. Quantas vezes nós estamos cansados porque nós não permitimos que essa palavra nos afie, que os princípios de Deus afiem a nossa vida. Estamos cansados, sobrecarregados, dispostos a pegar a bagagem e devolver, dispostos a pregar o chamado e devolver, e dizendo: quer saber, eu não tenho estrutura para isso. Não é que não tem estrutura, é porque simplesmente foi vencida na sua mente. Vive um padrão. Aliás, ontem nós fomos ministrados com uma palavra aqui sobre quebrar padrão. Padrões que não foram quebrados, padrões familiares, padrões emocionais. E nós estamos comparecendo à igreja, e isso não é de todo ruim. Mas um dia nós vamos chegar diante de Deus, vamos apresentar-nos dele, e ele vai perguntar: o que você produziu? Me mostra seus frutos. Me mostra seus frutos. Me mostra o resultado. Quinto ponto. Ele diz: eu permaneci apesar das adversidades. Vá comigo até o versículo 10 de 2 Timóteo 4. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Porque Alexandre, um pouco mais para frente, versículo 14, ele causou-me muitos males. Versículo 16, na minha defesa, ninguém foi ao meu favor. Ele está dizendo: eu andei sozinho, mas não andei sozinho, porque no versículo 17 ele fala assim: mas o Senhor me assistiu, aleluia, e me revestiu de forças. Ele está dizendo: Timóteo, não quero que você fique emocionado com o que eu estou te contando, eu só quero dizer que assim como Deus foi comigo, Ele pode ser com você. Assim, o que eu vivi, você pode viver. O suporte que eu tive, você pode ter. Você não estará sozinho. Quem irá por mim? Não tenho dúvida que há muitos flashes povoando a sua mente agora de decisões suas ou de ausência delas. Nenhuma dúvida. Talvez de tantas desculpas que nós apresentamos por não fazer ou fazer o que eu gostaria que fosse feito. E às vezes nós vivemos um evangelho de conveniência. É muito bom, eu vou para a igreja porque hoje eu vou ouvir aquela pessoa que eu gosto tanto. Eu gosto tanto de ouvi-la. Eu gosto tanto do seu sorriso. Eu gosto tanto do abraço. Lá o tempo passa rápido, mas a pergunta é: qual é o efeito dessa palavra na sua vida? Qual é o efeito? Jesus não morreu naquela cruz para estabelecer uma religião. Não, Ele estabeleceu o reino dele, que não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Um reino que não terá fim. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa de homens como esse que nós falamos. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer alguém que nos amou acima de tudo e de todos, que amou o mundo de tal maneira que entregou-se por nós, para que nós não fôssemos mortos, para que não perecêssemos, mas para que nós conhecêssemos e pudesse aceitar a vida eterna. Aquele que a Bíblia diz que nos constituiu reino, aquele diz que Ele nos fez nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para anunciar as grandezas dEle. Aquele que a Bíblia diz em Efésios que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida. E pela sua graça fomos salvos. Não por obra, para que ninguém se glorie, porque o homem é muito bom nisso, trazer para si, atribuir para si vitórias, conquistas, realizações. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 8, não diga que a força do teu braço te fez prosperar, porque eu, o Senhor, te conduzi até aqui. Homens e mulheres
como esses e tantos que não estão aqui, mas que de geração em geração ouviram quem irá por mim e disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que abandonaram os seus próprios prazeres, que abandonaram as suas próprias cobiças, que deixaram de ser egoístas, que deixaram de ser amantes de si mesmo, como fala a Bíblia, e perguntaram: o que eu posso fazer? O que é necessário que eu faça? Homens e mulheres cujo mundo não é digno deles. Volta um pouquinho para 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Deixa eu me achar aqui. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Ele está dizendo: se você tem um sentimento que não seja ousadia, jogue fora, porque não foi isso, não foi para isso que o Senhor chamou você. Para que você seja testemunha onde quer que você esteja. E cabe muito dizer que está muito na moda dizer que somos evangélicos. Está muito na moda dizer que estamos crescendo. Crescendo em quê? No quê? De que maneira? Estamos crescendo numericamente? Estamos crescendo espiritualmente? Quando Timóteo ouve Paulo falar: e tu, no capítulo 4, verso 5, tu porém se sóbrio, ele está falando sobre lucidez moral, porque esse mundo corrompe, esse mundo é agressivo demais. Então, mesmo assumindo o chamado de Deus, ele está dizendo: vigia. E o apóstolo Paulo vai além na sua carta à igreja de Corinto, dizendo: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O grito da alma sugere muitas vezes os prazeres naturais. E quando eu digo prazer, eu digo posição, domínio, poder. Aliás, tudo se resume a isso: domínio e poder. Mas a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os que choram serão consolados. Que frutos temos dado? Que frutos temos dado? O que sai da nossa boca? Ou o que fazemos que revela Cristo em nós e através de nós? Você pode notar que toda tragédia coletiva, ela gera uma comoção momentânea. Busque na história o momento em que as igrejas elas começaram a encher e logo esvaziaram, porque a tragédia as comoveu. E quando a tragédia acontece, muitas pessoas correm para onde? Para Deus. Mas não há um comprometimento, há uma necessidade de ser cuidado. Eu lembro que uma vez deu um blackout na cidade, apagou a luz de toda a cidade. E de repente alguém liga lá em casa. E nós atendemos e a pessoa disse: não, eu só queria saber se vocês estavam aí, se não foram arrebatados. E eu fiquei: estou falando sério?
pagou tudo, vai que veio, deu uma hecatombe aqui, Jesus voltou num piscar de olhos, foram arrebatados e eu fiquei, vou ligar para o pastor e a pastor, porque eles devem subir. Cristãos que vivem na superfície, cristãos que não se aprofundam. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como quem maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Não me responda, mas você abre a sua Bíblia além desse momento? Você abre na sua casa? Pastor, eu não abro porque eu não entendo nada. Talvez porque você seja ainda um crente natural, porque um crente espiritual, o Espírito Santo revela a ele. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Quem irá por mim? Quem está apto e disposto? E disposto é bem diferente de disponível. Eu posso estar disponível, mas não estar disposto. Eu posso ter o tempo sobrando, mas eu vou aplicar o meu tempo no que eu acho que é prioridade. E é muito bom estabelecer prioridades. É muito bom entender o que essas prioridades, aonde elas vão te levar. Porque a Bíblia diz que qual rei que sai à guerra, ele não para e não monta estratégia, porque quando chegar lá ele não veja que se sem estratégia vai se lascar. Mas a pergunta é: quem irá por mim? O que temos feito para a ampliação desse reino? No que temos nos comprometido? O quanto temos nos comprometido? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Tem um videozinho bem legal. Coloca para nós ali, Alex. E você já conhece esse vídeo, porque ele é antigo. E até eu já o apresentei aqui, mas eu quero fazer algumas considerações sobre ele. Pode apagar essa luz, por favor, Lucas. Quando você entende que o reino de Deus, ele anda na coletividade, os teus projetos, os teus planos, eles sofrem uma análise. O cara tinha tudo para cruzar aquela faixa em primeiro. Alguém precisava dele, ele diminuiu o ritmo. Ele perdeu a medalha, eu não sei qual o peso dessa competição. E vou dizer para você, tem horas que você vai estar que nem Paulo. Alguém amou mais o presente século e vazou. Demas me abandonou, Alexandre me causou muitos males, mas o Senhor, em todo o tempo, Ele supriu as minhas forças. Tem horas que você vai estar só a capa da gaita, e quem sabe você se identifique com esse. Paga de novo, Lucas. A definição é muito ruim, porque esse vídeo é de 1984, eu acho. A persistência da suíça Gabriele Andersen emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo.
Os organizadores queriam que ela desistisse e recebesse ajuda médica. Cambaleou nos últimos 200 metros da maratona, até cair desacordada nos braços dos médicos sobre a linha de chegada. Ela não venceu a prova, mas foi mais aplaudida que a medalhista de ouro, Joan Bennett. Ela alinhou-se com uma multidão de atletas. E a hora que o start foi dado, todos correram. Ela não alcançou o pódio, mas ela chegou muito na frente daqueles que desistiram. Completou, combateu o bom combate, completou a carreira. Você consegue entender a imensidão daquilo que Paulo fala, a profundidade do que Paulo fala? Aí você se pergunta, fala, mas o que eu posso fazer? Às vezes você pode usar o que Deus te deu. Coloca o último aí. Bora, Gabrielzinho, largada para 50 costas, Gabrielzinho em busca do ouro, ele faz o submerso ali e já sai lá na frente, ó. Já desponta o nosso Gabriel Araújo, Gabrielzinho com a Arena La Défense indo junto, a torcida aplaude, faz barulho, como se fosse um francês, né, o Gabrielzinho. Tanto carisma que tem, a torcida vai com ele. Gabrielzinho, não tem pra ninguém. Vem ouro pro Brasil. Gabriel Araújo, para ser bicampeão paralímpico da prova, para colocar mais uma medalha pra gente. Gabrielzinho, só dá ele, absoluto na piscina. Últimos metros, mais um ouro pro Brasil, Gabrielzinho. Ouro fantástico pro Brasil! 50,93! Ouro pro Brasil! Ele é bicampeão paralímpico da prova. É a quarta medalha de ouro que ele conquista. A segunda em Paris. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho do Brasil, Gabrielzinho de ouro! Festa no Brasil, festa lá em Corinto, Minas Gerais. Felicidade da dona Eneida. O filhão arrebentando, amassando o... Lute com o que você tem. Lute com as suas características. Trabalhe. O cara não tem os dois braços, tem as suas pernas atrofiadas. E ele resolveu sair debaixo da comiseração, do sentimento de pena das pessoas e falou: eu vou viver minha vida. Fique em pé em nome de Jesus.